Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e seus sonhos, professor Arthur Grilo aqui em mais uma correção da nossa prova do Ensejo, do Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens Adultos, dessa vez com a prova de História e Geografia ou Ciências Humanas, como você preferir chamar, dessa vez fazendo a prova de 2018. Heitor, por que 2018 que a gente está fazendo essa prova? Porque você que vai fazer a prova do Ensejo tem que fazer todas as provas de 2017 para frente. Então 17, 18, 19 e a 20 que foi feita em 2021. Você tem que fazer todas, beleza? Para que você tenha experiência de prova e saiba quais questões e temas que você tem que estudar mais, tá bom? Antes de começar, não esquece de dar aquele like, tá? Se inscrever no canal e, caso você não seja inscrito, clicar no sininho para receber as notificações, tá? Não esquece de comentar depois e também de compartilhar esse link, porque ajuda bastante o crescimento do canal, beleza? Posso contar com você? Obrigado, tá? Pela ajuda. Então, vamos começar a correção das questões 31 até a questão 60 da sua prova, tá? As 30 questões que caíram na Ensejo 2018 de História e Geografia. Essa prova foi feita no período da tarde daquele dia, beleza? Então, vamos lá. Questão 31. Na imagem está identificada a preocupação dos elaboradores de mapa daquela época em letra A, determinar as medidas de escala, B, representar as divisões políticas, C, caracterizar as zonas de clima e D, ilustrar as atividades humanas. Então você pode ver, né, é um mapa do território que estava sendo descoberto. Você tem ali várias figuras no meio, né, mostrando principalmente a parte espanhola que dominava certos locais de território. Você tem algumas descrições dos índios que ali habitavam, outras com relação à questão da produtividade agrícola daquela época. Portanto, tudo isso que a gente está vendo, pessoal, são as relações humanas que lá viviam, tá bom? Tanto os índios, quanto os espanhóis, quanto os portugueses. Portanto, né, isso tudo são imagens, ilustrações das atividades humanas daquela época naquele território. Lembrando que uma parte era dominada pelos espanhóis e outra parte pelos portugueses. Parte leste, ok? Portanto, questão 31, vamos ficar com a letra D de dado, ilustrar as atividades humanas. Bom, questão 32, dois textos. Texto 1. No Brasil, com o fim da escravidão, nada foi oferecido aos libertos além da liberdade, nem escolas, nem terras e muito menos direitos civis. Texto 2. A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade era de 13% para pretos em 2019, de 13,4% para pardos e 5,9% para brancos. A forma como ocorreu a abolição da escravidão no Brasil está relacionada à histórica desigualdade de acesso à educação entre brancos e negros no país. Tal relação se deu porque, letra A, ex-escravo passou a exercer trabalho que não exigia formação técnica escolar. B, a abolição não foi acompanhada das reformas necessárias para a inclusão social dos libertos e seus descendentes. C, saída de fazendas retirou dos ex-escravos a possibilidade de frequentar escolas. Ou D, fim da escravidão causou a diminuição dos recursos econômicos até então disponíveis para a educação pública. Bom, não vamos esquecer, pessoal, que em vários países, quando acabou a escravidão, por exemplo, a gente até falou dos Estados Unidos em aula e até em uma das questões de outra prova, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você teve ali um apoio socioeconômico em diversas áreas, né? Quando você teve essa libertação. Enquanto no Brasil não teve nenhum apoio, tá bom? Simplesmente foram libertos, mas sem escola, sem terra, sem nada, tá bom? Portanto, a abolição no nosso país, ela não foi acompanhada, né, das reformas necessárias para a inclusão social dos libertos e seus descendentes. Portanto, na questão 32, vamos ficar com a letra B de bola. Questão 33. Texto 1. É possível usar o esgoto doméstico tratado para irrigar plantações. A técnica, se feita com controle sanitário em culturas determinadas, amplia a produtividade, economiza água e evita a contaminação de rios. No texto 2, o orçamento participativo é um importante instrumento, pois permite que o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população decide as prioridades de investimento em obras e serviços a serem realizados a cada ano com os recursos do orçamento da prefeitura. Então, beleza, vamos lá. A comparação entre os trechos identifica uma proposta comum entre eles, né? No 2 está falando do orçamento participativo, né? Onde parte da população define para onde vai o orçamento público, né? Enquanto no texto 1 está falando da questão do uso doméstico, né? Para irrigação
de plantações, tá bom? Então vamos lá, a comparação entre os trechos, né? Propiciar manutenção da estrutura democrática, transformação do manejo de cultivo, ampliação da qualidade de vida ou de consolidação do modelo empresarial, né? Então vamos pensar aqui o que tem em comum entre os dois textos. Se a gente for para pensar, né, utilizar o esgoto doméstico para irrigação e também a participação coletiva da população em definir onde o orçamento público, uma parte, né, vai para destinado de acordo com o seu próprio interesse, isso tudo dá uma ampliação da própria qualidade de vida, tá bom? Porque faz com que a população participe e tenha outras consequências, tá bom? E, portanto, na questão 33, vamos ficar com a letra C de casa, ampliação na qualidade de vida. Vamos para a questão 34. Há várias visões da independência do Brasil. Uma de Dom Pedro como herói, outra de que foi um arranjo familiar entre Dom João VI e Dom Pedro I, que se acertaram e o Brasil aceitou, e uma terceira de que foi um complô das elites para fazer a independência e manter a escravidão. As três visões mencionadas são elitistas, isso é, desconsideram a contribuição dos, ou seja, o que é o oposto de elitista, pessoal? Elitista, né? Quem tem dinheiro, quem está no poder. Letra A, camadas populares para a reforma política. B, poderes regionais para a unidade territorial. C, mercadores coloniais para o comércio externo. Ou D, lideranças religiosos para a organização social. Bom, não vamos esquecer, né, que tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira visão, a gente está falando, né, da definição, da escolha da independência do Brasil, feito ou pela antiga coroa, né, de portuguesa, ou então feito pelas elites. Isso, pessoal, tudo é o oposto da camada popular, né, ou seja, da própria população que não participou da reforma política, tá? Tudo foi feito de cima para baixo, não com acesso à população, com escolhas da população, tá? Portanto, isso tudo é o oposto ali, né? A camada popular é o oposto da elite. Portanto, questão 34 só pode ser a letra A de amor. Camadas populares para a reforma política. Questão 35. Produtividade cresce. Quanto se produzia por hectare em 1980? E estimativa para 2012 em quilos. Então tem o ano de 80 e o ano de 2012. Soja, milho, trigo, arroz e algodão, né? Em todos eles, pessoal, você vê que teve uma maior produção, tá bom? Em todos, tanto soja, quanto milho, quanto trigo, quanto arroz, quanto algodão. E aí, quanto subiu dos anos 90 até 2011? Né? Área agrícola 28%, produção 180% e saldo comercial do agronegócio 614%. Beleza. A relação entre produtividade e área agrícola apresentada explica-se pela letra A, ampliação do uso de fertilizantes químicos. A gente tem que ligar com aquilo que a gente viu em aula, tá? B, expansão do sistema de agricultura extensiva. C, contenção do emprego de maquinários modernos. Ou D, proibição do plantio de sementes geneticamente modificadas. Bom, vamos pensar. Teve proibição de alimentos transgênicos, né, que é o que diz a D? Não, não teve, né? Muito pelo contrário, a gente viu que cada vez mais é utilizado em nossa agricultura. Diminuiu a utilização de maquinários modernos na agricultura? Muito pelo contrário, cada vez mais se utiliza equipamentos modernos, né? Portanto, ficamos aí entre duas questões. Na B, expansão do sistema de agricultura extensiva, você teve, né? Mas ela não justifica todos os tipos de comida, de produtos que nós temos aqui. Em alguns você teve uma agricultura mais extensiva, outras não, tá bom? E letra A, ampliação do uso de fertilizantes químicos, perfeito, tá? Principalmente vindos da Rússia, por acaso. Isso você não precisa saber, é só uma questão de curiosidade, mas o Brasil utiliza muito fertilizantes, tá bom? Tá? Isso cada vez mais sendo utilizado para crescer mais rápido a produção, tá? Então fica aí a dica se você não sabia. Então questão 35, letra A de amor, ampliação do uso de fertilizantes químicos. Questão 36, um americano usuário de uma rede social tem usado sua conta para denunciar o que enfrenta no dia a dia. O jovem tem filmado o comportamento de atendentes de lojas de conveniência que o seguem pelos corredores e editado os flagrantes em microvídeos de 7 segundos em que as vendedoras vigiam o rapaz negro durante todo o tempo em que ele está fazendo ou tentando fazer compras. Na notícia, o uso de rede social tem servido para denunciar qual prática discriminatória, segundo o próprio texto, pessoal. Né? Por que as vendedoras seguiam? Simplesmente
pelo rapaz ser negro, ok? Sem ele ter nem sequer feito ainda as compras. Portanto, há uma discriminação de quê, pessoal? Preconceito de raça, intolerância religiosa, exclusão de imigrante ou segregação econômica? Segundo o próprio texto, né, um preconceito por causa da sua raça. Então, preconceito de raça não tem a ver com religião, nem o fato dele ser de outro país, né, ou seja, ser imigrante, e nem por ele ser rico ou ser pobre, que seria a segregação econômica. Portanto, questão 36, né, discriminação racial, letra A de amor, tá bom? Preconceito de raça. Questão 37, matriz de produção elétrica no Brasil, junho de 2014. A hidráulica, né, a gente sabe que é a maior que é utilizada no Brasil, cerca de 70%. Energia térmica, 28%. Né, um pouquinho ali da eólica, 2%, e solar, 0,1%. Lembrando que isso é de 2014, tá bom? Nos locais do Sul, do Sudeste e do Nordeste. Um elemento potencializador da produção destacada no gráfico e localizado nas regiões do mapa é a diferença de distância latitudinal, B, variação de pressão atmosférica, C, heterogeneidade da altitude do relevo, ou D, disparidade da amplitude de temperatura. Ó, aqui para a gente acertar, a gente tem que perceber uma coisa, né? Para que determinadas tipos de energia funcionam, eu preciso de algumas coisas, né? Então, para energia solar, você precisa de sol, né? Para eólica, que é aquelas hélices, você precisa de vento. Para hidráulica, né? Você precisa, por exemplo, de que tenha ali uma represa para fazer a movimentação das turbinas, né? E depois voltar ali a água para os mares ou rios, enfim, como for melhor. E térmica, é preciso queimar alguma coisa, tá bom? E isso tudo, pessoal, demanda a utilização de matérias-primas e tudo mais, tá? E o que pode fazer a diferença entre um e outro é a própria pressão atmosférica. Exatamente. Porque, né, dependendo daquilo que a gente tem, principalmente na questão da eólica, que é o principal foco aqui do seu texto, que é o que ele está perguntando, né, você precisa de mais atmosfera, você precisa de determinadas condições para que as eólicas funcionem com maior potência, né? Quanto melhor as condições para ela funcionar, mais energia ela gera. Quanto menos, menos energia ela gera. Portanto, questão correta da questão 37 só pode ser a B de bola, tá bom? Variação da pressão atmosférica. Questão 38 aqui para cima. Tem a figura 1, né? Tem aqui uma casa. E na figura 2 aqui outra casa. Decora aqui as duas e vamos vai. Que fator econômico ambiental relacionado à construção de moradias é apresentado nas imagens? Letra A, a especialidade de produção local. B, a variedade de trabalho disponível. C, as facilidades de mobilidade regional. D, as características do ambiente natural. Então, segundo aqui o que a gente pode observar nas duas imagens, pessoal, né, tanto uma quanto a outra se adaptou às condições que a própria natureza local ela serve, né? Então, na primeira, utiliza materiais da própria região para construir a casa, enquanto na segunda, né, também se utiliza, mas ainda tem o extra aqui, né, de você ter uma parte mais elevada da sua casa, justamente, né, para evitar a água ali ao máximo, tá bom? Portanto, é uma adaptação, né, das características do ambiente natural que elas representam. Portanto, na questão 38, vamos ficar com a letra D de dado, ok? As características do ambiente natural. Questão 39, vamos lá? Meu nome é Favela, é do povo do gueto, é a minha raiz. Becos e vielas, eu encanto e canto uma história feliz. Da humildade verdadeira, gente simples de primeira. Batuques e romances. O trecho da canção faz referência a um tipo de organização espacial urbana que surge no meio da expansão de habitações irregulares, B, concentração de infraestruturas básicas, C, disseminação de condomínios exclusivos, ou D, implantação de planejamento governamental, né? Quando ele fala que meu nome é Favela, é do gueto, né, becos e vielas, né, eu me encanto com uma história feliz, gente simples de primeira, né? Ele está falando, né, que há basicamente, né, uma
expansão em grande escala, principalmente no Brasil, em algumas regiões mais do que outras, inclusive, de várias habitações irregulares, sem planejamento, sem ser feito pelo governo. Simplesmente as pessoas vão lá e fazem aquilo, né? Aí muitas das favelas são consideradas habitações irregulares, tá bom? Porque não houve um planejamento prévio para tal. Portanto, na questão 39, a gente vai ficar com a letra A de amor, tá bom? Letra A de amor na questão 39, expansão de habitações irregulares. Questão 40, é possível elaborar um quadro sobre cada fase de formação inicial do território brasileiro, dando início a uma ocupação de faixa litorânea, com poucos núcleos de fixação e economia baseada no extrativismo, e a tão próspera empresa açucareira até a tão sonhada expansão territorial, introduzindo ainda mais a pecuária e atraindo grande contingente de europeus e colonos em busca de metais preciosos, como vimos em aula, né? A causa socioeconômica motivadora do processo de colonização descrito no texto é o letra A, desenvolvimento de centros urbanos, B, exploração de recursos naturais, C, abrigo para refugiados políticos, ou D, proteção de nativos indígenas. Bom, como a gente viu no próprio texto, né, a economia, né, que era baseada no extrativismo, que era principalmente a questão da açucareira e também da expansão territorial, né, isso tudo, né, é a utilização de recursos naturais. Lembra que inicialmente os europeus, principalmente os portugueses, vinham para a região que hoje nós chamamos de Brasil em busca de metais preciosos, tá? Principalmente, como está na última linha do seu texto. Portanto, isso tudo, pessoal, são recursos naturais, tá? Ou seja, querer esta exploração. Portanto, questão 40 só pode ser a letra B de bola, exploração de recursos naturais. Questão 41. Criado em 2010, o projeto EcoFun busca promover um processo eficiente, viável e inovador para a reciclagem de tubos usados de pasta de dente. As embalagens vazias, feitas de plástico e alumínio, são utilizadas para a confecção de tábuas sustentáveis, que podem ter várias aplicações ecologicamente corretas, desde a construção de paredes, bancos e até brinquedos para praças, além de possibilitar o trabalho em educação ambiental com crianças. A viabilidade do projeto descrito tem como pressuposto a seguinte iniciativa de caráter ambiental. Letra A, redução do ciclo de consumo. B, implementação de coleta seletiva. C, elevação da durabilidade do produto. Ou letra D, produção de materiais biodegradáveis. Bom, a pergunta, pessoal, ele fala que esse projeto, né, de fazer com que os tubos de pasta de dente sejam reciclados, né, qual é o pressuposto dele, pessoal? Qual que é a grande vantagem ambiental que ele tem, né? É justamente para que as pessoas possam realizar o quê? A coleta seletiva, né? Que nada mais é do que a reciclagem, né? Por isso que ele começa falando que é o projeto EcoFun, né? Justamente para que as pessoas façam a reutilização de um produto e transformando em outro, tá bom? Portanto, questão 41, tranquila, né? É a letra B de bola. Essa questão foi mais facilzinha. Questão 42, Ouro Preto, na região central de Minas, comemorou em 5 de setembro de 2010 30 anos como Patrimônio Cultural da Humanidade. O título foi concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, na 4ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Paris em 1980. O título concedido ao bem cultural mencionado está associado à sua característica de cidade típica da... Vamos lá. Letra A, paisagem urbana diversificada. B, festividade regional coletiva. C, arquitetura modernista europeia. Ou D, construções coloniais brasileiras. Pessoal, como nós vimos em aula, né, a região de Ouro Preto, né, que é considerado aí um patrimônio mundial da humanidade, né, feita pela Unesco, até utilizamos esse exemplo, né, com patrimônio cultural. Ele foi justamente porque há na sua região muitas e muitas das construções na época que o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, construções coloniais brasileiras, tá bom? Caso você não saiba, fica a dica, questão 42 só pode ser a letra D de dado, tá bom? Construções coloniais brasileiras, Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade. Questão 43, região norte do Brasil, no ano de 1970. Isso aqui é a região da Amazônia, tá bom?
O impacto ambiental resultante da intervenção humana, visualizando na imagem acima, é a ampliação do seguinte processo natural do bioma afetado pela letra A: lixiviação dos solos, B, acúmulo de humus, C, chuva de convecção ou D, diversificação das espécies. Cuidado para não errar essa questão, tá? Ele fala de um processo natural que existe na Amazônia. A Amazônia, pessoal, né, é um solo, ela é uma região que chove bastante, né? E ela tem um solo, inclusive, que pode, muita gente acha que ele é rico e tudo mais, mas não, é um solo muito pobre, tá bom? E você tem muita chuva naquela região. Portanto, né, esse é um processo que acontece, né? Tá vendo que ele dá até o exemplo para as pessoas não errarem e fala bastante ali do solo. Tá vendo que tem até uma imagem onde tem ali o solo lameado, as pessoas estão tentando ali fazer uma estrada a princípio. Portanto, o nome disso, pessoal, é a lixiviação de solos. Portanto, questão 43, a gente fica com a letra A de amor. Questão 44. A produção tradicional e prática sociocultural associada à cajuína no Piauí foi inscrita no Livro de Registros dos Saberes em maio de 14. O modo de fazer as práticas socioculturais associadas à cajuína são bens imateriais devido à sua imersão nos rituais de hospitalidade das famílias do Piauí. As garrafas de cajuína atualmente, também vendidas, eram dadas de presente ou servidas às visitas e oferecidas em comemorações. A cajuína, bebida genuinamente piauiense, é considerada de relevante interesse cultural para o Piauí, onde se comemora a safra do caju. O reconhecimento dessa tradição como patrimônio cultural brasileiro contribui para quê, pessoal? Letra A, atração do turismo internacional, B, controle do conhecimento popular, C, destaque dos costumes litorâneos ou D, valorização das identidades regionais. Pessoal, toda vez que a gente pega, né, algo de alguma região e o transforma com um patrimônio cultural, né, isso a gente está valorizando o quê? A região, a identidade específica e valorizando aqueles costumes daquela região, como no caso do exemplo aqui citado no estado do Piauí, tá bom? Portanto, a questão 44, facinha, né? Letra D de dado. Valorização das identidades regionais. Questão 45. Uma nota aí de 500 mil cruzeiros. Essa cédula circulou no Brasil entre 29 de janeiro de 93 até 15 de setembro de 94. Na época indicada, o alto valor impresso na cédula era indicativo do letra A, perigo permanente de confisco da poupança, B, planos sucessivos de estabilização da economia, C, aperfeiçoamento técnico da cobrança de impostos ou D, aumento frequente dos preços das mercadorias. Bom, como a gente viu em aula, né, você tinha frequentemente, né, era um período de muita inflação no Brasil, né, e isso fazia com que os preços subissem rapidamente, às vezes mais do que uma vez no mesmo dia, tá? Então, justamente por isso, né, as notas tinham esses valores altos, porque ela estava, o Brasil teve várias moedas nessa época, né? E nessa época a inflação era extremamente alta, por isso os valores também eram altos para competir com isso. Portanto, na questão 45, letra D de dado, aumento frequente dos preços das mercadorias. A gente explicou o momento histórico isso em aula, né? Questão 46, construídas entre o fim do século XIX e início do XX, as estações de trem perderam espaço ao longo do tempo. Com algumas exceções, as estações da região metropolitana de Campinas ganharam novas utilidades e a maioria foi transformada em espaços culturais. A proposta identificada no texto valoriza aspectos ligados ao conceito de paisagem cultural, pois constitui um instrumento de letra A, valorização imobiliária, B, preservação do patrimônio, C, compartimentação utilitária ou D, conservação da funcionalidade. Olha, pessoal, o que ele quis dizer é que, olha, apesar de algumas estações de trem terem perdido sua relevância ao longo do tempo, né, algumas foram reutilizadas em outras utilidades, incluindo espaços culturais. Por isso, você acaba por preservar, né, o patrimônio, aquele espaço, aquele local, reutilizando para outro fim também coletivo, também social. Portanto, isso é uma preservação do patrimônio, tá bom? Portanto, questão 46 é a letra B de bola.
Ó, pessoal, lembrando, hein, de todas as provas de 2017 para frente, essa aqui foi certamente a de História e Geografia mais difícil, tá bom? É onde o pessoal também foi pior, teve uma nota aí inferior. Então não se preocupe se sua nota estiver não tão bem, tá bom? Comparado às outras provas que você está fazendo, é normal. Questão 47, texto 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso é um fragmento, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Feito aí pela ONU. Texto 2. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, que no caso é jurídica, tá? E à propriedade. Isso é o início aí da nossa Constituição, feita em 89. Mesmo inseridas em contextos diferentes, as duas cartas destacadas cumprem a mesma função social, que é a de garantir o que, pessoal? O que tem em comum entre a Declaração Universal e a Constituição? A soberania da nação, a dignidade dos indivíduos, o desenvolvimento dos estados ou o fortalecimento da democracia. Olha, pessoal, né? Quando ele fala que todo ser humano nasce livre, né? Todos têm direitos, e no primeiro e no segundo ele reforça isso, né? Garantindo o direito à vida, direito à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Isso tudo, pessoal, tem relação com a dignidade dos indivíduos, com a valorização do indivíduo como pessoa, tá bom? Do respeito ao próximo e de cada um dentro da sociedade. Portanto, questão 47, bem tranquila, né? Dignidade dos indivíduos. Questão 48. As pesquisas indicam que os pobres são as principais vítimas da onda de criminalidade violenta, pois não têm os recursos políticos e econômicos que lhe garantam acesso à justiça e à segurança. Qual fator, pessoal, determina a situação apontada no texto? Segundo, isso que a gente leu, hein? Letra A, a autoridade dos órgãos governamentais, a desatualização da legislação penal, a desigualdade da sociedade atual ou a diminuição dos conflitos urbanos, né? Ele fala qual que é o fator que determina, pessoal, a situação apontada no texto, né? Segundo o texto, não a sua opinião, tá bom? Justamente, né? Existe uma grande desigualdade atualmente na sociedade em que vivemos. Por quê? Porque ele fala que, segundo ele, que os pobres são as principais vítimas da criminalidade, tá bom? Porque não tem recursos econômicos, ou seja, financeiros e políticos, tá bom? Portanto, a questão 48, a gente vai ficar com a letra C de casa, tá? A desigualdade da sociedade atual. Interpretação pura de texto. Questão 49. Estado violência. Estado violência, deixe-me querer. Estado violência, deixe-me pensar. Estado violência, deixe-me sentir. Estado violência, deixe-me em paz. Uma música aí do CD Cabeça de Dinossauro, da banda Titãs, tá bom? A ação do Estado na canção é reveladora em uma postura identificada em restrição da liberdade de expressão, ausência de deveres individuais, limitação da autoridade policial ou redução da liberdade religiosa. Bom, pessoal, como a gente pode ver no texto inteiro, né? Segundo a música, o Estado, o governo, a nação, ela tem uma restrição da liberdade de expressão, né? Quando ele fala, deixe-me pensar, deixe-me querer, deixe-me sentir, como se as pessoas em si não pudessem fazer aquilo que elas quisessem, não pudessem se expressar. E quem faz essa restrição, segundo a nossa repetição em várias linhas aqui do nosso texto, é o próprio Estado, através da sua violência. Portanto, questão 49, letra A de amor, restrição da liberdade de expressão, tá? Sempre quando você tiver dúvida entre duas ou mais, leia o texto novamente, tá? Questão 50. O termo quilombo vem expressar alguma necessidade da parte da sociedade brasileira de mudar o olho sobre si próprio, de reconhecer as diferenças que são produzidas como raciais ou étnicas. Através da luta e de uma complexa dinâmica iniciada no período colonial,
O quilombo chega até os dias atuais para falar de algo ainda por se resolver, por se definir que é a própria cidadania dos afrodescendentes quilombolas. Uma ação governamental para assegurar o atendimento da demanda histórica do grupo citado é: letra A, regularização das terras ocupadas, B, legalização dos terreiros de candomblé, C, construção de moradias de qualidade ou D, criação de escolas de ensino integral. Bom, como a gente pode ter visto aqui no texto, pessoal, quando ele fala, né, através da luta complexa da dinâmica iniciada no período colonial, que o quilombo ele chega até os dias atuais para falar de algo que ainda por se resolver, a gente está falando aqui justamente, né, pela valorização e reconhecimento das terras que antigamente eram deles, né, ou seja, de regulamentar isso, né, de reconhecer isso e regulamentar as terras ocupadas, ou seja, de valorizar essa demanda histórica que existe. Portanto, na questão 50, letra A de amor, tá bom? Regulamentação da terra ocupada. A questão 51, dentro de um Brasil admirado no mundo inteiro por seu desenvolvimento econômico, há outro país contaminado por um problema crônico, a aridez, né, que só faz piorar. A nação da Caatinga, formada por 1.482 municípios espalhados por mais de 1 milhão aí de quilômetros quadrados, vive sua maior estiagem nos últimos 30 anos. Só na Bahia, mais de 214 cidades já declararam estado de emergência. Rios secaram a ponto de restringirem a areia fina. O problema descrito, né, a seca, pessoal, ocasionou por boa parte do século XX por um seguinte fenômeno. Letra A, migração da população, por causa do crescimento industrial, por causa da expansão do agronegócio ou por causa do desmembramento municipal. Bom, muito do que aconteceu, pessoal, segundo o nosso texto, foi devido também à questão da migração da população, né? Não vamos esquecer também que durante o século XX, né, você teve muita gente saindo das zonas rurais e indo para as zonas urbanas. Portanto, né, isso também faz com que a dinâmica social e ambiental desses locais acabam sendo modificados. Portanto, questão 51, né, é a letra A de amor. Tranquilo? Migração da população. Questão 52, tem que subir aqui para apresentar, né? Terremoto no Nepal e na Índia. Então, esse tremor alcançou magnitude 7.8 na escala Richter, né? Tá aqui o número, tá aqui a data, no ano de 2015, o horário, mais de 1.000 mortos, ok? E tá aqui a região, tá? Próxima ali à China e na fronteira aí do Nepal com a Índia. O evento representado na imagem está associado ao processo de quê, pessoal? Por que aconteceu o terremoto, né? Todo terremoto ele acontece por quê, pessoal? Por causa de choque de placas tectônicas, desgaste das rochas cristalinas, esgotamento das águas subterrâneas ou de exploração das bacias sedimentares. Não vamos esquecer, como dissemos em aula, todo terremoto acontece por causa de choque das placas tectônicas que ficam, né, no subterrâneo, elas se chocam. Toda vez que tem esse choque, né, que elas se movem, é natural, e que toda vez que acontece, existe o nosso terremoto, infelizmente, no nosso planeta. Questão 53. Há uma evidência cada vez maior da existência de um número significativo de formas comunitárias de apropriação de espaço, recursos naturais em várias regiões e ecossistemas brasileiros. Essas formas, até recentemente, tiveram pouca visibilidade social, seja pelo pouco poder político das comunidades locais, seja pelas agressões investidas de grande propriedade fundiária das empresas mineradoras e madeireiras que frequentemente resultam na expropriação de terras de uso comunitário coletivo. Um exemplo dessa forma de apropriação de espaços é o letra A, extrativismo vegetal no norte, B, mineração de ferro no sudeste, C, cultivo de soja no centro-oeste ou D, economia canavieira no nordeste. Bom, como a gente sabe, né, existe, principalmente na região norte, um grande extrativismo vegetal, né, grande exploração ali das terras em grande quantidade, né, para o plantio e tudo mais, se apropriando dos recursos naturais daquelas regiões, né, principalmente na região norte. Isso, infelizmente, é uma realidade que nós vivemos. Portanto, na questão 53, letra A, de amor ao extrativismo vegetal no norte. Questão 54, texto 1.
deve ser um padrão que aproveite as potencialidades regionais onde temos vantagens competitivas e até hoje, sem dúvida, a atividade pecuária que mais se destaca. Portanto, deveríamos investir em agroindústrias no setor de beneficiamento de carnes e subprodutos de boi, couro, farinha de sangue, ossos, etc., bem como em laticínios, após investimentos adequados para melhorar a nossa pecuária de leite. Texto 2. O modelo da expansão agropecuária na região amazônica é um modelo, obviamente, da expansão da pecuária paulista, feito através das grandes áreas, do sistema extensivo e com um grande resultado negativo, principalmente em relação à questão ambiental. A crítica, pessoal, apresentada no texto 2 em relação ao modelo proposto pela mesma atividade no 1, reflete uma preocupação sobre o seguinte aspecto socioambiental da região citada. Letra A. Diminuição do êxodo rural. B. Redução da cobertura florestal. D. Elevação do índice pluviométrico, ou seja, da quantidade de chuva. Ou D. Ampliação da prática extrativista. Bom, como ele disse, da região amazônica, quando ele fala e da expansão agropecuária que existe nesse local, quando você tem esse modelo de expansão, você tem que retirar o que lá está. E o que está lá, pessoal, na Amazônia? A própria floresta. Então, existe, para que essas grandes agropecuárias possam surgir, no terreno da Amazônia, principalmente, acabam tendo muito retirada aí da natureza que lá vive, tá bom? Portanto, isso é uma redução da cobertura florestal, tá? Como falamos em aula. Portanto, questão 54, letra B de bola, redução da cobertura florestal. Questão 55, isso é o SEASA, pessoal. Você já fez compra ali de alimentos, principalmente se você tem algum negócio em São Paulo, você já sabe. A vantagem comercial para os varejistas que utilizam estabelecimentos como apresentado na imagem é o que, pessoal? O preço em relação ao volume, a localização em relação ao produtor, conforto resultante da infraestrutura e a qualidade resultante do beneficiamento. Bom, pessoal, a grande vantagem é que no SEASA, por exemplo, assim como em outros locais, cada estado tem um, basicamente, mas é você comprar em grandes quantidades um determinado produto por um preço mais barato. Então, se você tem um restaurante, um pequeno negócio, você consegue ali produtos com preços melhores, tá bom? Justamente para depois conseguir, no seu restaurante, no seu estabelecimento, vender com uma margem de lucro maior. Portanto, questão 55, letra A de amor. Tá? Preço em relação ao volume. Questão 56, população total atendida com coleta de esgoto. Então, você tem 53%, ou seja, cerca de 100 milhões de pessoas com rede de esgoto, sendo que só 26% é tratado, tá? E 47%, ou seja, mais de 90 milhões de pessoas sem esgoto. Como a gente falou no Brasil, a questão do saneamento básico, Esses números pioraram recentemente, só para te dizer. A situação apresentada no gráfico aponta para qual problema socioambiental? Letra A, erosão das áreas de encosta. B, contaminação dos resíduos hídricos. C, degredação dos solos agricultáveis. Ou D, redução dos índices de periferização, pessoal. Isso tudo, pessoal, quando ele fala aqui dos redes de esgoto, dos 53% que tem, 26% é tratado, 27% não tratado, e dos 47% que não tem esgoto, 12% é de fossa séptica, e o resto, olha só, 35% de atendimento inadequado. Ou seja, isso tudo, pessoal, infelizmente, é porque também há uma grande contaminação dos recursos hídricos. Ou seja, boa parte até do pouco que nós temos de rede de esgoto, ela não é cuidada, não há manutenção, ou seja, ela se perde no caminho e também ela é contaminada, e acaba sendo inutilizada. Então, quase mais de um terço, de tudo aí que é feito, infelizmente. Portanto, 56, letra B de bola. Contaminação dos recursos hídricos. Questão 57. Veja quanto você teria hoje se no começo do plano real tivesse investido R$1 em dólares e na poupança. Se tivesse R$1 no cheque especial, hoje teria o débito de R$3.370.395,96. Em relação aos indivíduos, o cenário da economia brasileira demonstrado no texto
favorece o investimento da Bolsa de Valores, a atuação da especulação imobiliária, o aumento do endividamento financeiro ou a dependência do mercado internacional. Bom, quando ele fala, né, da questão da poupança e do investimento do plano real, né, ele está se referindo, né, se os indivíduos tivessem, né, no cheque especial, né, se você devesse no cheque especial R$1, você estaria devendo mais de 3 milhões de reais. Para você ver o tamanho, né? E isso, infelizmente, é uma realidade hoje, né? Do endividamento financeiro. Não sei se você sabe, mas a maioria da população, né, mais de 80% da população, ela é endividada, tem alguma dívida. Portanto, isso certamente é o aumento do endividamento financeiro. Então, questão 57, letra C, de casa. Questão 58. Atualmente, pelas estimativas oficiais, há cerca de 250 mil bolivianos vivendo na cidade de São Paulo. As oficinas de costura e as pequenas confecções representam para eles uma oportunidade de melhorar de vida. Contudo, essas oficinas e pequenas fábricas atuam numa zona cinzenta entre o cooperativismo perverso e o regime de semi-escravidão. Em média, os costureiros cumprem uma jornada de 6 a 22 horas, sem receber hora extra e com hora pré-determinada para irem ao banheiro. As causas dessas situações estão relacionadas às diferentes entre os dois países, na solução da disputa racial, na remuneração da força de trabalho, na superação de desastres naturais ou na acomodação de população excedente. Bom, infelizmente, como a gente pode ter visto no tempo, né, com a questão que ele até sugere, é por causa da remuneração da força de trabalho, né? Como o próprio texto diz, eles não recebem hora extra, né? E tem até hora para ir no banheiro. Portanto, isso tudo, pessoal, infelizmente, né, é uma grande diferença entre a realidade boliviana e a realidade brasileira, tá? Lá realmente você tem um horário de trabalho, um valor de hora de trabalho muito abaixo. Portanto, isso é um problema de remuneração, problema de dinheiro da hora de trabalho, ou seja, da força trabalhada. Então, questão 58, letra B de bola, remuneração da força de trabalho. Questão 59. Em sua inocência, os pequenos realmente acreditam que os bonecos voam, dirigem, lutam, derrotam os inimigos, são seus amiguinhos. São formados novos consumidores insaciáveis, que vão crescer consumidores insaciáveis. Certas propagandas induzem a crença de que a aquisição de bens de consumo contribui para a melhor aceitação da criança no meio em que vive. O brinquedo deixou de ter seu valor de uso e passou a ser desejado como objeto de status. A causa que sustenta a propagação desse hábito de consumo descrito no texto é o satisfação da demanda do mercado, B, alcance da estabilidade do comércio, C, avanço dos mecanismos de produção, ou D, influência dos meios de comunicação. Bom, segundo o que o próprio texto fala, né, que o brinquedo ele deixa de ter seu valor de uso e passa a ser desejado como objeto de status, é justamente porque os meios de comunicação acabam criando esses consumidores, segundo o texto, insaciáveis. Portanto, isso é uma influência que os meios de comunicação têm. Tá? Hoje você tem até lei que proíbe certas propagandas infantis e tudo mais. Portanto, na questão 59, a gente vai ficar com a letra D de dado, influência dos meios de comunicação. Por fim, a última. Questão 60, texto 1. Em maio de 64, então o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, defendeu em discurso uma grande sociedade, em que cada cidadão fosse tratado de forma igual, independentemente de crença, raça ou cor da pele. O conceito estaria presente na Lei dos Direitos Civis, assinada por ele em 2 de julho daquele mesmo ano, que estabeleceu o fim da segregação racial em escolas, ambientes de trabalho e lugares públicos em todo o país. Texto 2. Quando Nelson Mandela foi empossado em Pretória, na África do Sul, no ano de 94, como o primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul, ele encarnava as esperanças de uma nação. O regime segregacionista do apartheid saiu de cena, dando lugar à nação do arco-íris em um momento de grande otimismo no país. Uma das razões desse otimismo era a esperança de que uma economia ascendente, afinal, o fim do apartheid significava o fim de duras sanções impostas ao país. Com a transformação social, é comum aos 2 eventos históricos apresentados no texto, pessoal. Letra A, término da desigualdade jurídica, suspensão da restrição comercial, C, desaparecimento da diferença cultural, ou D, implementação da democracia representativa. Pessoal, tranquilo, né? Quando você teve, né, tanto no primeiro quanto no segundo, você teve, né, o primeiro
você teve a assinatura da Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos, acabando com a discriminação, e no segundo você teve o fim da apartheid, através da eleição do Nelson Mandela como presidente. Os dois representaram ações oficiais, ou seja, a gente está falando de documentos jurídicos oficializando. O primeiro, a Lei de Direitos Civis, o segundo, o fim do apartheid, tá bom? Isso de maneira oficial e legal. Então, por isso, a grande marca. Legal no sentido de jurídico, tá bom? Portanto, isso tudo é um término da desigualdade jurídica, que antes você existia, né, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul. Portanto, na questão 60, letra correta, letra A de amor. Término da desigualdade jurídica. Bom, pessoal, essa prova realmente ela é mais difícil do que as outras, tá? Hoje a prova da Enseja é mais fácil, mas é bom pra gente treinar, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, tá bom? Caso você não esteja inscrito, ativa as notificações, tá? E divulga pra galera, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou. E caso você tenha alguma dificuldade ou precisa de alguma ajuda, manda mensagem comigo. Meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo nos comentários. Na descrição do vídeo você tem várias coisas que podem te ajudar aí, tá bom? Então qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê na nossa próxima prova, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, tchau!